Oi, no ano hoje nós vamos estar falando sobre a biodiversidade. Por que existem tantas espécies na Terra? É o capítulo 16 do livro de vocês, páginas 291 a 299, tá? A biodiversidade é o termo que se refere à variabilidade dos seres vivos, compreendendo a diversidade entre espécies de ecossistemas. Os fatores abióticos, como luminosidade, temperatura, água, são as grandes responsáveis pela variação do número e do tipo de espécies que compõem o bioma de certos ambientes. Tá? Ocorre roubo de exemplares da fauna e da flora de uma região ou de um país para o outro, exatamente devido a essa biodiversidade. Essa prática ela se configura como crime ambiental e é chamada de biopirataria. A biodiversidade que se estabeleceu na Terra é fruto de um processo que ocorre há alguns bilhões de anos, que a gente chama de evolução. Por meio do processo evolutivo, muitas espécies sofrem modificações e há processos de especificação. No Brasil, apresenta os maiores índices de biodiversidade do mundo. Cerca de 20% de todas as espécies conhecidas estão concentradas aqui. Esse número, entretanto, ele já foi bem maior, pois diversas atividades humanas impactam negativamente nos ambientes naturais, causando desequilíbrio ecológico. Como a gente pode estar fazendo a conservação dessa biodiversidade? Atualmente, vivemos em um período que muitos cientistas eles consideram ser um novo processo de extinção em massa. Esse processo é caracterizado pelo decréscimo da biodiversidade, por meio da redução acentuada do número de espécies. As formações vegetais, por exemplo, sofrem continuamente com desmatamento, com queimadas e atividades ilegais. Esses eventos levam à fragmentação do habitat, fenômeno por meio no qual uma vasta área é diminuída, podendo ser divididas em duas ou mais áreas menores. Os locais do planeta que possuem uma elevada biodiversidade, grande número de espécies ao mesmo tempo, estão ameaçados de destruição. São chamadas de hotspots de biodiversidade. No Brasil, temos como hotspot o Cerrado e a Mata Atlântica. Nós precisamos desenvolver algumas práticas ecológicas que visam conservar a espécie sem ganharmos necessariamente algo em troca. A conservação do ecossistema deve ser olhada como um projeto individual, buscando formar efetivos de combate aos crimes ambientais. Na imagem que tem aí do lado é a mesma imagem da página 293 do livro de vocês. Aí nós temos algumas espécies de animais que estão em extinção, como os peixes, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Berçário da vida natural. Dois ecossistemas relevantes de importância para a manutenção da biodiversidade nos planetas são os recifes e os corais, os recifes de corais e os manguezais. Seus efeitos sobre a vida do planeta não se restringem apenas ao ecossistema aquático. Muitas espécies terrestres encontram-se intimamente relacionadas a eles. Estes ecossistemas são alvos de crescente degradação e ação, diminuindo progressivamente. O recife de coral. Os corais eles são ecossistemas de coloração e formatos diversos, formados em geral pela associação entre algas e quinidários. Esses ecossistemas se formam geralmente em águas rasas, claras e quentes. Por causa do seu formato que os corais possuem, eles criam um verdadeiro labirinto, um esconderijo, que acaba se tornando um berçário de várias espécies de animais, onde a gente destaca em sua maioria os peixes. Os recifes de corais são, portanto, locais que, em muitos casos, suportam pescaria e o ecoturismo. A poluição crescente tem levado à diminuição e morte dos corais, mas não é somente a poluição da água que está afetando esses ecossistemas. A elevação de temperatura também afeta diretamente esse ecossistema.
Os manguezais, eles são ecossistemas que ocupam litorais em regiões onde ocorre o encontro entre a água do mar e a água do rio. A vegetação é capaz de crescer no solo lodoso e resistir à água. O solo do manguezal é pobre em gás oxigênio devido à elevada taxa de decomposição de matéria orgânica. Algumas de suas plantas possuem raízes respiratórias ou pneumatóforas. A decomposição bacteriana, tão importante para o funcionamento do ecossistema, libera gases e por isso algumas pessoas acham que o local está poluído e não se preocupam em preservá-lo. Nesse capítulo eu falei para vocês então da biodiversidade, as características da biodiversidade, quais são as espécies que podem estar em extinção e por que elas encontram extinção, como nós podemos conservar a biodiversidade no Brasil e no mundo. O berçário de uma vida natural, que são os recifes de coral e os manguezais. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários abaixo que eu estarei respondendo.